iniciativa privada, com os instrumentos que ele tem nos cedido, porque a maioria deles são instrumentos de governo, mas agora com a iniciativa privada realçando a sua posição como está, eu acho que o Fórum cresce em oportunidade e em qualidade para fazer um trabalho muito objetivo dentro dessa faixa. O primeiro contato mais expressivo que nós tivemos foi com o SEBRAE. O SEBRAE vai entender bem a posição nossa, que ele tem as condições gerenciais, operacionais, administrativa e principalmente autonomia para executar as tarefas em campo, vamos chamar assim, do que nós estamos propondo. Tivemos algumas 2 ou 3 reuniões muito objetivas com eles e a coisa caminhou numa direção que eu quero confessar para vocês, estou muito satisfeito. Primeiro, porque o SEBRAE está demonstrando competência. Tem equipes todas novas, todas muito comprometidas com as tarefas que se propõem, são exímios mobilizadores de oportunidades, são competentes no desenvolvimento de lideranças, são muito proativos no desenvolvimento de governanças novas. O indivíduo tendo capacidade operacional, ele está sempre recebendo o apoio do SEBRAE e, com isso, criando as forças que nós precisamos, porque dentro do que nós estamos observando nesses 5, 6 anos de trabalho, o Fórum não tem, ele por si próprio, condições de fazer tudo o que precisa, mas ele pode ser um parceiro, e é o que nós estamos propondo objetivamente ao SEBRAE, uma parceria bastante ampliada. Nós vamos trabalhar também através da equipe do SEBRAE. O presidente do SEBRAE nos deu uma notícia muito boa. Ele está preparando agora a contratação de praticamente 6.000 novos parceiros do SEBRAE nas áreas mais sensíveis para nós. E eu notei, pois os companheiros que estiveram comigo podem até me corrigir ou então ampliar essa possibilidade que eu estou vendo, e a visão que estamos tendo é o entusiasmo do SEBRAE com a nossa participação. Eu acho que isso é muito importante. Além da amizade pessoal que a gente tem com o presidente do SEBRAE, o Meles, nosso companheiro, a vida toda dele, ele brinca que eu contratei ele 2 anos antes dele ser formado. E é verdade, ele foi um dos meus companheiros aqui em Minas, na secretaria ainda, e depois nos acompanhou a vida inteira. Então, eu fico muito feliz com isso e acho que é uma notícia que deve abrir para todas as regiões, todos os companheiros e, principalmente, todos os nossos projetos. Essa ideia de que o Fórum deve agir muito através da iniciativa privada, através de mobilizadores que são capazes de atingir objetivos em todos os segmentos.
na organização da produção, na defesa da produção, na garantia da qualidade do produto que nós estamos oferecendo. Eu acho que todas essas áreas nós vamos poder ser muito bem atendidos, e especialmente na organização que nós estamos pensando deve ser a melhor forma de atuar do fórum, especialmente na produção de alimentos, e alimentos que sejam capazes de demonstrar, desde o seu plantio, uma forma de garantir ao consumidor um acompanhamento, uma qualidade e a possibilidade do alimento ser fiscalizado ou avaliado pelo consumidor. Eu estou muito entusiasmado com essa nova fase. Parece que pegou bem. Eu comecei a conversar com os ministros, todos eles estão muito entusiasmados, me surpreenderam que virão aqui em casa para conversar comigo. Eu fiquei muito satisfeito, brinquei com eles que vou preparar para cada visita, vou sangrar uma abóbora aqui para recebê-los efusivamente com a comida mineira, que é sempre muito bem recebida. Então, eu estou tendo hoje a felicidade de poder anunciar a vocês uma etapa que eu acho importantíssima. Até agora, eu quero dizer a vocês que está tendo maior recepção por parte das entidades governamentais. É um trabalho que o Márcio já está começando a nos ajudar, especialmente nas instituições científicas e nas organizações que tratam da ciência e da tecnologia, como também na iniciativa privada. Eu começo a entender que a iniciativa privada passou a compreender que, se ela for estimulada a se organizar e ela própria defender o que está produzindo ou fazendo, é o caminho mais certo. É evidente que cabe ao governo a fiscalização oficial. Daí, eu estou pedindo aos organismos do governo, sejam da administração direta ou indireta, a participação deles no sentido de sacramentar esta ação do fórum e serem parceiros. Nós não queremos ser uma peça que atrapalhe o trabalho, mas se queremos ajudar a que haja possibilidade do governo não só fiscalizar, mas garantir a rastreabilidade dos produtos desde o sistema inicial, produtivo, e depois aqueles que já estão sendo passados pela manipulação ou a indústria, a industrialização, que isso dê continuidade para que o produto nosso tenha agora um chamamento especial para todas as suas fases de produção, e o que nós queremos, o reconhecimento do consumidor nessa brincadeira. Ele tem que ver que aqui, com o Fórum, que é um órgão independente, absolutamente independente, ele pode ter uma certa garantia de que o trabalho terá efetivação e seriedade desde o início. Por outro lado, é bom lembrar também que
a nossa decisão de trabalhar com a iniciativa privada vai exigir de nós um esforço muito grande na mobilização deles, na mobilização e na conscientização que o interesse é deles e, portanto, eles é que têm que zelar por essa etapa. Nós estamos conversando aí já em várias áreas e me parece que a receptividade, o Márcio depois pode mostrar a vocês que ele está trabalhando muito já nisso, já tem já pode dar uma ideia clara de que nós vamos ter a participação e a contrapartida da iniciativa privada. Com essa ação que eu espero ter, sem que haja qualquer comprometimento político ou ideológico com o governo, eu espero que o fórum realmente abram as portas de uma nova etapa que eu julgo muito importante. É a credibilidade que nós precisamos ter dentro do país e fora do país. Daí o esforço, e nisso o Dr. Márcio Miranda pode nos ajudar muito, que é a participação de instituições internacionais, sejam universidades, e eu cito como exemplo as Top 5, ou 5 Top, do agro, sejam as instituições internacionais como ONU e a FAO, que é da área alimentar, dos bancos, BID, e todas as instituições, o IICA e todas as instituições que já estão e conhecem o nosso esforço. Portanto, eu quero não alongar mais para que todos tenham a oportunidade de não só trazer alguma dúvida que ainda fique, mas principalmente os companheiros que já estão atuando também passem as suas observações. Portanto, eu quero agradecer aos companheiros que retornam à nossa atividade dominical, dizendo que agora ela tem que ser permanente, porque vamos ficar mais apertados. Hein? O setor de educação, Helena e professor Neiva, nós estamos começando a sentir que vamos ter mais apoio também, viu? Parece que a coisa vai ser mais disseminada. Muito obrigado. Eu quero agora ouvir vocês. Eu quero pedir licença para a gente ouvir o professor Evaldo, porque ele mencionou aí que tem que sair. Desculpe, Evaldo. Desculpe avisado. Bom dia a todos. Desculpa aí que minha agenda está meio pesada. Nós estamos com essa imposição aí das questões eleitorais a partir do dia 2 de julho. Então, os órgãos de governo, caso CNPq, que eu presido, a gente está numa correria tremenda. Daqui às 10 horas eu tenho reunião com a minha equipe, então não vou poder ficar. Mas eu queria cumprimentar a todos nessa volta, nesse retorno, né? E parabenizar aí o nosso ministro. Ele realmente conquista mentes e corações, né? Toda vez que ele vem aqui nesses nossos encontros semanais, ele traz novidade, traz novos adeptos e conquista mais espaço. Então, isso é muito bom para o Fórum tem se mantido também. Celebrar aqui, né, que a gente já está na estrada com o Fórum há muitos anos, isso muito graças ao Fernando, pelo protagonismo dele, pela luta permanente, incansável, né? Mas nós temos que evoluir, né? Porque o Fórum agora, com essa pegada aí da chegada do Márcio, o Márcio tem uma larga experiência em fomento e também em uso do fomento, né? E a questão das empresas. A gente tem batido muito a porta de empresas com grandes ideias. Nós temos tido ideias fantásticas, né? Mas parece que falta aí um envelopamento aí dessas ideias
dentro de um arcabouço, né, eu diria, de integridade, alguma coisa parecida com isso, como o Alisson muito bem falou, da questão da confiança, né, e credibilidade, que hoje importa muito para as empresas, né? Sempre importou, mas agora importa mais, porque nós temos aí um acompanhamento permanente dos meios digitais e que não podem nos fragilizar. Então, a chegada do Márcio traz um componente, né, que a gente precisa aperfeiçoar, que eu chamaria de administrativo, de gestão ou de organização, né? O fórum precisa de se organizar melhor. Já tem uma idade para isso, tem uma pauta muito positiva, tem muita credibilidade, tem o nosso ministro Alisson aí abrindo portas, então estava faltando isso, então a chegada do Márcio é realmente espetacular. E aqui eu quero compartilhar com todos vocês que foram convidados para hoje, outros que serão convidados. Eu vejo muito bem aqui a chegada da Cláudia também para esse domingo de manhã, que é um sacrifício, viu, Cláudia? A gente está sempre aí sacrificando alguma coisa na família pelo domingo, mas vale a pena. Vale sim, professor. E a sua chegada também é importante nesse ambiente aqui, porque as pautas nossas, elas definitivamente estão muito bem alinhadas, muito bem assentadas na questão do que fazer, né? Inclusive, o ministro Alisson, com essa questão da ciência, tecnologia e desenvolvimento, ele é referência nacional e mundial, né? Tudo que o Alisson faz, tudo que ele propõe, tem a ciência junto. Então, o Fernando tem essa pegada também aí da nossa possibilidade de melhor entender a ciência do ponto de vista da sociedade, a ligação ciência e sociedade, a Márcia com essa questão também da escola básica, né? E aí a Helena e o Evandro também. Enfim, nós temos tudo. Agora, nós precisamos de organização, e é isso o apelo aqui, né? Para que a gente, nesse fórum também, não fique só apenas na pauta do que fazer, das propostas, dos projetos, que a gente comece a pensar conjuntamente, por isso todos deverão também pensar de como que essas estratégias podem ir a campo, como é que vocês veem como a gente pode aperfeiçoar para chegar nas empresas, né? Porque chegar com ideia em empresa não vale mais, né? A gente sabe disso. E uma empresa toca a ideia, ela quer saber qual o resultado e o que está por trás, qual que é a gestão, se tem algum risco na gestão, ela põe um dinheiro em alguma coisa, ela quer saber se isso tem risco, se isso vai respingar na empresa, né? Então, essa parte está faltando ao fórum e a gente precisa alavancá-la, e esse é um papel que definitivamente o Márcio traz para a gente com muita força, muita competência, né? E com a ajuda do SEBRAE, que também é outra organização que está mais junto. Então, nós temos tudo, gente, para realmente alavancar o fórum. Mas eu chamo a atenção aqui para esse aspecto, né? O Fernando tem feito um trabalho muito importante com a pauta de ações, de ideias, mas a gente precisa agora também pensar na organização das ideias e de como que nós protegemos, né, essas ideias do ponto de vista, eu não diria nem só legal, mas do ponto de vista da confiabilidade, do respaldo que o fórum tem para que ele possa avançar, porque a gente tem aqui uma questão muito importante, né, que é exatamente, nós estamos com o ministro Alisson Paulinelli, que é esse ícone para nós, esse guru, e a gente também tem que proteger esse legado dele, né? E essas ações precisam estar conformadas, esse é o ponto mais importante, né? Então, Márcio, conta com a gente e vamos trabalhar junto, né, e organizar melhor. A Cláudia está aí também, tem uma boa experiência de gestão de conhecimentos, de projetos, então é isso, né? Vamos em frente, né? Muito obrigado, Paulo. Você tinha pedido para falar aí, mas eu vou ter que sair, então muito obrigado pela. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, mas assim que me chamarem, eu vou ter que sair. Muito obrigado a vocês, um bom domingo.
Para você também, Evaldo. Eu quero... Márcio, desculpa aí. Diga lá, Não, Paulo, por favor. eu não cedi lugar, não. Eu pedi porque não podíamos prescindir da fala dele, né? Que não era depoimento só, sobretudo uma orientação muito consistente, né? Que vem na linha do desdobramento necessário, que, na verdade, o Fórum não logrou êxito em algumas das suas investidas anteriores, porque não concretizou entrega, fez mobilização, tem um patrimônio de mobilização realizado enorme de algum tempo atrás, não dessa fase atual, mas apenas para me alinhar, né? O Paulo Neto já falou, e agora, sobretudo, de maneira mais objetiva, do ponto de vista da nova configuração, digamos, de governança do fórum, que eu acho que talvez seja assim que a gente resuma melhor, né? E eu tenho acompanhado, na medida do possível, inclusive várias reuniões que o ministro Alisson realizou aqui em Brasília, com o SEBRAE, etc., e acompanhado também, desde o início, para quem não me conheceu ainda, na fundação do Fórum, o Fernando, com o brilho, a consistência das suas formulações, uma visão de futuro muito grande e um incansável estudioso, que nos mantém muito atualizados para a gente não errar em alinhamento. Mas, em última análise, também eu teria que, apesar de ser um amigo, que a gente já interagiu em ações aí há tempos atrás, mas ele se fez, vamos dizer, credor da respeitabilidade de um gestor com visão de futuro muito pragmático, como o executivo principal, né, do CGE, Centro de Gestão e de Estudos Estratégicos. Eu acho que a contribuição dele vem na hora magnífica, amadurecida, não entrou por acaso. É preciso saber o seguinte: ele e Paulinelli trabalharam em Dobradinha muito tempo, Paulinelli no conselho do CGA e o Márcio como sendo seu principal executivo. Eu estou falando isso porque talvez o Márcio não venha dizer muito. Então, a confluência da demanda dessa nova ordem mundial, dessa complexidade, dessas novas fantásticas obrigações, e eu chamo também oportunidades do Brasil, na visão nossa, que temos assumido responsabilidades em área pública ou privada, né, a maior parte aqui em área pública, ela é muito, muito grande. Então, é um compromisso que nos anima, mas agora com uma retaguarda enorme nessa perspectiva já bem dita aí, né, de a nova governança em que o Márcio... Vou repetir as palavras do Paulo Neto, que eu acho que é importante. O Márcio libera o Fernando para a questão nobre, porque sempre vocês ouviram, o Fernando diz, mas é preciso de ver como é que isso chega na sociedade, né? É preciso da sociedade ver o significado de valor disso. Mas ele fica também repartindo o tempo dele com o fazimento de coisas. Então, acho que agora a gente tem um momento assim, realmente de comemoração, até porque a perspectiva de entrega ela se avizinha com parcerias robustas e já, digamos, consagradas, né? O caso do SEBRAE, o caso de outras associações, que quem não conhece vai ver aí. Mas é a minha alegria de estar compartilhando desse belíssimo momento de transição e elevação das perspectivas de consolidação do Fórum do Futuro e sua bela missão. Obrigado. Obrigado, Paulo.
Paulo, Alisson, Evaldo, vocês materializam uma máxima de uma instituição do tipo do Fórum. Ela não cresce se ela não conseguir construir redes de colaboração em todos os âmbitos, porque o Fórum é e pretende continuar sendo uma instituição pequena, mas com grande capacidade de mobilização. Daí também a alegria de estar vendo enormes parceiros, desde sempre, do Fórum, que levam para o ambiente produtivo ou qualquer outro ambiente as atividades que nos conduzem a esse diálogo entre a ciência e a sociedade, com forte apoio do setor privado, como o Alisson colocou. Eu queria, inicialmente, fazer duas justificativas, Alisson. O Rui Caldas está hipergripado, mas ele pediu para que justificasse a ausência dele, porque ele está realmente... pegou aquela gripe forte que alguns de nós pegou. E o Pedro Abel, até por razões similares, ele pegou Covid, não sabia, exatamente no momento que toda a família veio para Brasília para comemorar o aniversário da esposa dele. O resultado disso é que todo mundo ficou com Covid e ele agora é que está repatriando a família e teve que ir agora ao aeroporto. Eventualmente ele entre conosco aqui. Mas, na sequência, eu queria destacar aqui o papel do Oberdan, sem prejuízo ao destaque de todos os atores que estão aqui conosco, sabe? Tive uma conversa, Oberdan, e queria que até você falasse um pouquinho, do grau de desenvolvimento, maturidade do apoio do Sicob, com a capilaridade que o Sicob tem, em, aonde for possível, apoiar o desenvolvimento dessas estratégias de conversa, setor produtivo, sociedade, e levar para a sociedade os resultados disso. E te agradeço aqui de público, viu, Oberdan, pelo teu aconselhamento, né, participação nessa etapa, e como você muito bem destacou na nossa fala, dar concretude ao legado que foi criado, particularmente em Rondônia, né, pela atuação já antiga, liderada pelo Fernando, e que está mostrando resultados agora. E nós temos aqui a Márcia, temos aqui a Ilse e outros atores que já estão, inclusive, muito próximo dessa materialização das questões que foram discutidas lá, né? Então, eu gostaria de ouvir, em conjunto com vocês, algumas posições, e vocês, se topar, Alberdão, eu queria que você fosse o primeiro a falar. Márcio, obrigado. Acho que foi muito bacana a conversa. Bom dia a todos. Eu comentava com o Márcio e Fernando também que seja um alento, e o Fernando sempre fala, poxa, já fizemos 100 reuniões, o Alisson já participou de mais de 100 reuniões aí em Rondônia, e a coisa não se materializou. Mas pode ter certeza, Alisson, que todo esse trabalho ele tem amadurecido muito as pessoas, as instituições, tem nos dado sentido de urgência para o assunto. Então, eu vejo que as coisas estão evoluindo e ninguém está parado. Talvez não na forma como se idealizou inicialmente, como o Fernando vinha desenhando, mas a essência do problema está bem percebida, né? E o senso de urgência, acho que também está percebida. Eu gostaria de colocar alguns pontos. O Alisson falou que a iniciativa privada está começando a perceber a relevância e a urgência desse tema. E a gente tem alguns marcos legais que têm criado uma oportunidade ou dado condições da iniciativa privada se estruturar nessas questões de sustentabilidade. O primeiro é a estruturação do mercado de emissão de títulos que tenham
captação de recursos para aplicação em projetos ESG. Isso está numa velocidade e num burbulho no sistema financeiro, vocês não têm ideia. Isso nasceu na visão da iniciativa do governo de não conseguir ter recursos para financiar o Plano Safra, de que a própria iniciativa privada já consegue financiar a agricultura empresarial, e foi criado um marco legal que permitiu isso, e junto à questão da ESG, você tem uma série de recursos de fundos que querem aplicar em projetos ESG. Então, isso está do lado da iniciativa privada, na questão da aplicação de recursos em projetos sustentáveis. E no final do ano passado, nós tivemos outro marco importantíssimo, e que está numa velocidade incrível, eu até compartilhei com o Fernando, uma discussão já muito antiga, e que a coisa está acontecendo a uma velocidade impressionante também. Então, se eu tenho um ativo ambiental, eu posso transformar isso em dinheiro, emitir uma CPR verde, é o decreto 10828, emitir uma CPR verde. Por que eu estou comentando isso? Porque tem um movimento muito intenso de vários atores da iniciativa privada, e eu acho que aqui que está uma oportunidade do Fórum do Futuro se conectar nesse movimento e conseguir fazer aquilo que a gente sonha, e que tem bastante certeza que eu alcanço sustentabilidade quando a sociedade incorpora o legado da ciência. Uma vez que incorpora o legado da ciência, eu saio de uma situação extrativista. Em Rondônia, a questão amazônica, tem milhões de pessoas excluídas que vivem de forma subsistente, com processos produtivos que não incorporaram nada ou muito pouco do legado da nossa ciência, e que, portanto, ele não vê a questão ambiental como um ativo. Então, por um lado, nós temos recursos para a questão de investimento em processos produtivos sustentáveis. Tem ciências para isso, já está, como o Fernando fala, isso está na prateleira. E, independente da questão do Estado de conseguir financiar o crédito rural, tem recurso, inclusive a iniciativa privada o mundo falando, eu quero financiar o que é sustentável, que é ESG. Então, isso está dado. A pergunta sempre foi, e é inquietante, por que, então, o produtor ele não adota práticas sustentáveis, práticas ESG? Já que tem recurso, já que está na prateleira, o conhecimento científico, por que isso não chega? Então, é sempre uma inquietude. Em outro momento, a gente já externalizou essa preocupação aqui com o grupo. E, Fernando, o legado do Fórum do Futuro é ter discutido essas inquietações aqui nos atores. A SEDAM, nós aqui do Sicob, do sistema financeiro, há uma inquietação muito grande, a questão da estruturação das cadeias produtivas, enfim. Há uma inquietude, um debate ainda muito, muito grande. Por que eu estou citando isso? Eu vou tentar resumir, desculpa pelo tempo, e eu conversava com o Márcio também. Ora, há uma percepção de que a sociedade aqui, o produtor, ele moral, e se ele está no processo extrativista, ele também não consegue ver valor no serviço ambiental. Ele não consegue enxergar que a APP dele tem um valor econômico para ele e para a sociedade. Mas a questão da CPR verde, ela cria um instrumento para medir o processo produtivo, emitir, a partir de uma mensuração do processo produtivo, o serviço ambiental. Então, um plantio direto, ele gera serviço ambiental e eu posso mensurar isso e transformar isso em moeda. A APP, eu posso transformar ela em moeda, em dinheiro. Então, esse marco legal, ele tem abre uma condição de mudança da percepção por um motivo muito simples. As pessoas aqui são desconfiadas e sempre entendem que elas têm o ônus de preservar. Agora, se eu trago um pacote com crédito, assistência técnica, fazer um processo de transferência tecnológica, se este mesmo processo eu mensuro o serviço ambiental que está sendo produzido e transformo isso em moeda, eu realmente tenho a condição de fazer uma grande mobilização. O que está acontecendo? Como é algo novo, tem muita gente se aventurando e propondo coisas milagrosas. Mas eu tenho a impressão que o Fórum do Futuro ele pode fazer uma grande conexão e nos conectar com esse processo de mensuração da mensuração do serviço ambiental,
nos conectar com o crédito, com os atores que estão aqui, banco público, privado, cooperativas, mais assistência técnica, Ater, Embrapa, Emater, para que a gente faça uma grande mobilização de entrega do legado da ciência tropical, para que haja uma grande transformação. Não é com miséria que a gente vai resolver o problema aqui, é com produção de alimentos, e tem tecnologia para isso. Acho que o grande momento que a gente está vivendo é a oportunidade de, primeiro, a transferência tecnológica em si, ela resulta em uma questão de renda e condição de você aumentar a produtividade. Você aumenta a produtividade, você melhora a renda, você precisa, uma vez que você incorpora produtividade e tecnologia de uma mão de obra melhor, você vai precisar de pessoas melhores vai ter uma questão social. Quando passa uma questão de extrativismo para uma situação de incorporação da ciência, ele passa a querer governar melhor o seu território. Isso é ESG. Então, na verdade, todo esse processo de estabilidade nada mais é do que a incorporação do processo técnico-científico e a sua certificação. E o que nós temos, a grande oportunidade, é justamente de monetizar tanto a incorporação técnico-científico, falando que o plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, café integrado, enfim, todos os processos produtivos geram crédito de carbono, já tem metodologia para isso. E, portanto, eu acho que nós temos um ativo importante para a sociedade se mobilizar, para o produtor se mobilizar. Que a grande pergunta é o seguinte, olha, se tem crédito, se tem extensão rural, por que o produtor não se mobilizou ainda? Então, eu acho que está aí, Fernando e Márcio, um grande ponto de convergência, e esses atores não estão conectados, não perceberam que a coisa caminha por aí. Então, a iniciativa privada, ela está lá atrás de projeto ESG, para ter o recurso, o cara implantar um projeto ESG. Tem outra galera aqui que está atrás de mensurar o impacto ambiental e mensurar o serviço ambiental, né? Também desconectado. Eu acho que o Fórum do Futuro tem aí um ponto de convergência. Agora eu falo em nome do Cicobi, a gente tem tentado entender esse processo, só que a gente não está conseguindo conectar as partes e nem ter atores que nos dê credibilidade. Tem muita gente se aventurando nisso, tudo bem, tem empresas sérias propondo a mensurar, mas a gente faz essa mensuração com a ciência brasileira, com a academia brasileira, e tem algumas, a Unesp, por exemplo, tem uma metodologia, uma certificação. Eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade, Alisson, de fazer uma aterrissagem muito interessante no território. Não invalidando nem um pouco o que a gente está construindo até agora, né? Nem um pouco, mas a gente está justamente conectando. E aí sim, alguém vai ter que experimentar, ser um piloto. Mas eu vejo aqui, eu tenho percebido aqui uma grande oportunidade que a gente está vivendo, e é um momento muito interessante. É um borbulho no sistema financeiro, com fundos querendo aplicar em projetos ESG. Por outro lado, há uma mobilização da iniciativa privada tremenda em querer certificar, a partir do decreto do final do ano passado, o serviço ambiental. E se a gente traz a ciência, a nossa academia, num processo coordenado de fazer a transferência tecnológica, certificar o serviço ambiental e, com isso, captar o recurso, inclusive de fundo público ou de mecanismo de emissão de CPR, a gente vai fazer uma grande aterrissagem. Eu acho que a coisa caminha, tem essa oportunidade. Eu não sei como fazer, a gente, talvez é um ponto de a gente avançar, Márcio, Fernando, e o Fórum do Futuro ele é o ponto de conexão. A gente pode conectar atores para tentar avançar nisso daí. Que não é diferente do que o pessoal está fazendo no Pará, por exemplo. Tem várias pessoas fazendo isso. A questão é conectar com credibilidade esse processo, para que o investidor, num bonde verde, ele tenha credibilidade, tenha certeza que aquilo está sendo aplicado para transformar a região, que a gente mensure o certificado ambiental. E o ponto interessante é justamente isso. Olha, o produtor, uma vez que ele entende que ele pode ganhar dinheiro em recuperar a APP dele, ganhar dinheiro com a reserva legal dele, e incorporar a tecnologia para o processo produtivo, para aumentar a sua produtividade, consequentemente, renda, eu acho que é um momento diferente que a gente está vivendo. Porque até então a gente tinha o crédito e ainda assim o produtor só via o passivo de preservar. Então, houve duas grandes transformações no marco legal brasileiro e que a iniciativa privada está se movimentando muito
mas está desconectado. Precisa alguém, eu vejo aqui o papel do Fórum Futuro, a Alisson, a gente fazer essas conexões. E o pessoal está se mobilizando muito. O nosso colega do sistema cooperativo, o Sicredi, acaba de capturar quase 1 bilhão de recursos para o projeto ESG. Caixa anunciou na semana passada, Banco do Brasil também. Há funding, há recurso em fundos, grandes fundos, querendo investir nisso aí. Mas a questão é como que eu mobilizo o produtor. Diante do outro marco, que é monetizar o serviço ambiental, acho que a coisa cria um momento muito interessante, Márcio. E resumindo, prometo que eu vou encerrar agora. Mas as coisas estão, como tudo que se inicia, um borbulho imenso, gente séria, gente oportunista, um custo elevadíssimo, mas nós temos condições de conectar, de fato, a nossa academia, os nossos cientistas, para nós, ciência, a academia brasileira ser protagonista. Hoje, para você ter ideia, uma protagonista na mensuração é uma empresa espanhola. E olha a capacidade que nós temos. Ela está capturando um monte de cliente, né? E nós temos condições, eu acho que é uma grande oportunidade de ir aterrissando tudo aquilo que o Fórum vem discutindo, vem percebendo há muito tempo. Né? E é estratégico, porque sem isso aí, sem incorporação de tecnologia, no caso da Amazônia, sem a certificação da produção, nós seremos excluídos. E aí, miseráveis aqui vão continuar destruindo a Amazônia, porque ninguém vai morrer de fome, vai matar a arara para comer, vai derrubar a árvore para poder comer. Enfim. Obrigado pela oportunidade, desculpa pelo tempo que eu tomei. Imagina, Alberdan, eu reitero nossos agradecimentos pelo teu envolvimento e, complementando a sua fala, dizer que esse legado está se materializando agora, né? E nós temos aqui conosco tanto a Márcia quanto a Ilse, que estão exatamente encontrando caminhos de levar esse tipo de abordagem para os atores principais, né? Com iniciativas demonstrativas que vão exatamente na direção dos critérios ambientais, sociais e de governança. E não sei se eu falei para você, Oberdan, mas aproveito essa oportunidade de falar para todos, aquela fala do Alisson que aproxima o Fórum do SEBRAE, entre outras instituições. Eu estou preparando uma consultoria sobre critérios de ESG no setor da agroindústria, né? E é muito impressionante que esse movimento que você fala, ele, pelo menos para mim, me parece, sob alguns aspectos, um pouco exagerado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que estão sendo desenvolvidos, mesmo com participação de atores do agronegócio no mundo, critérios que podem levar à exclusão da nossa produção. Então, você tem que regular um pouco essa régua dentro das possibilidades de transição de ponto A para ponto B, mas evitando qualquer movimento de exclusão. Então, na prática, Oberdan, a gente tem que promover esse diálogo, tomar a iniciativa desse diálogo para contribuir para o desenvolvimento desses critérios. Alguns são muito fortes. E a boa parte da coisa, boa parte da coisa é que o setor de agronegócio ainda não avançou demais. Então, abre-se a efetiva possibilidade de colaboração. E foi o que nós conversamos, Oberdan. Estou muito interessado em, junto com o Cicobi e outros atores, dar visibilidade a esse movimento a partir de critérios da Bolsa de Valores, do Global Responsibility Initiative, de outras instituições que agora estão guiando sua atividade para o agro, sabe? E nós temos que fazer disso uma alavanca a nosso favor e não um impedimento da atividade produtiva continuar, com as partes principais interessadas, que são os empresários, que são os investidores, que são os atores dentro de várias cadeias produtivas, né, Bernardo? Então, eu renovo aqui aquela nossa conversa no sentido de, assim que pudermos, organizar com você uma reunião não muito pretensiosa, mas para ir aos poucos dando visibilidade para esses critérios que, no momento, são voluntários,
mais à frente viram certificação. Não tem jeito. Esse é o ponto final desse movimento que você muito bem destacou. Mas exatamente porque eu falei na Márcia e na Ilse, né, eu queria que tanto a Márcia quanto a Ilse dessem um depoimento desse legado que você falou, Berdan. E, particularmente no caso da Márcia, o indispensável apoio e ações que você, pessoalmente, está levando de interessar o setor privado para as atividades desse legado, né? Márcia, pode ser? Não sei se a Márcia está conosco. Se não tiver, eu peço para a Ilse começar. Pode ser, Ilse? Pode sim. Bom dia a todos. É uma satisfação continuar aqui com vocês e agora com esse novo formato do fórum, né? Eu tenho certeza absoluta que com com uma atuação a mais, né, do Márcio, fazendo parte do trabalho que sobrecarregava o Fernando, agora eu acho que a gente decola muito mais rápido. Bom, conversávamos na semana passada, né, Márcio, sobre a questão dos ativos ambientais na piscicultura, sobre principalmente a questão tão controversa, tão conturbada, né, que é falar sobre resgate de carbono, ou aporte de carbono da piscicultura, porque tradicionalmente a gente conhece as questões da terra, né? Tradicionalmente a gente cultiva o solo, né? Nossos avós, nossos bisavós, né? Cultivam o solo, conhecem o solo, e com isso as academias, as instituições de ensino e pesquisa pesquisam o solo. A gente tem respostas para as questões relacionadas ao solo. Mas a água não, a gente começou a cultivar água tem muito pouco tempo, né? Então a gente ainda não conhece o impacto da produção aquática, seja ela de proteína de origem animal ou vegetal. E conversávamos semana passada, com muito orgulho, eu recebi um convite da Universidade Federal, do Instituto Federal de Santa Catarina, para fazer uma apresentação sobre produção de peixes nativos, e fui convidada a assistir uma apresentação que estava acontecendo, e era justamente sobre esse tema, né? E aí, claro, que nós já travamos uma conversa, e eu já estou acompanhando esse trabalho do Instituto Federal, e a gente pode trazer aqui para as ações de Rondônia, na aquicultura, a gente pode integrar a piscicultura. Eu até brinquei com o Fernando, né, Fernando? Falei, olha, eu já vejo, né, um projeto de integração floresta-aquicultura, que é um desenho simples, né, e que pode trazer resultados fantásticos, além de ser uma ideia inovadora. Então, nós estamos estudando ainda, né, nessa linha de pensamento, e eu acredito que a gente pode apresentar alguma coisa muito interessante, e brevemente, que agora a gente já tem ferramentas sendo testadas, né, que possam aferir esses resultados, que era o que nos faltava, né? Muito bom, Ilse. Estou gostando dessa ideia de integração lavoura, pecuária e produção de grãos com aquicultura, sabe? Já pensou? Que bacana! Eu estou empolgadíssima com isso. IFLPQ, né? Vamos explorar essa possibilidade, porque ela é muito real, né? E uma tremenda vocação dessa região que tem os seus recursos hídricos, nas suas características, né? Todas as condições para ampliar esse espaço, né? Muito bom, Ilse. Márcia, não sei se você deu uma paradinha, etc., mas eu estava dizendo, não sei se você ouviu, que o Oberdan
destacou os legados, né, da mobilização que o Fórum fez em Rondônia, né? Muito devido a estratégias que o Fernando mesmo desenhou. E nós tivemos também, na semana passada, uma discussão sobre um projeto, ainda que comece limitado, mas traz uma abordagem já conhecida, mas que leva para o terreno essa abordagem, com o apoio, diga-se de passagem, do Sicob também, né? Então, Márcia, fala um pouquinho sobre essa iniciativa que materializa o legado gerado. Obrigada, Márcio. Bom dia. Eu fui ao banheiro. Olha só, primeiro eu quero agradecer, né? Começar agradecendo essa retomada nossa, agradecer ao ministro, a Alisson, né? Bom, por tudo que ele faz para o país e, consequentemente, para o Fórum. Parabenizar aí o Fernando pelo aguerrido trabalho. Fernando é o brasileiro que não desiste nunca. Expressar também minha alegria, viu, Márcio? Alegria, confiança, expectativa com a sua chegada aqui. E assim, a gente está muito. Eu, particularmente, estou muito confiante, mas sei que não sou só eu, né? Todos já expressaram aqui a alegria de ter você. E ao Oberdan também quero reforçar muito, assim, a parceria e a confiança. Eu sinto, Oberdan, na verdade, que a sua aposta nesses projetos, especificamente da educação, é mais do que institucional, né? Sinto que é uma questão que você tem como uma questão pessoal de deixar um legado para as novas gerações, né? Isso é um idealismo que é muito bonito e que eu sinto que é a semente desse grupo aqui também. Que eu sinto que a gente não está falando de profissão, a gente está falando de legados, isso é muito, muito bacana. Bom, então é isso, né? Nesse momento eu quero mais agradecer e falar que a gente está avançando, ainda que a passos lentos, mas nós estamos na escola, né, de Pimenta Bueno desde o início do ano, trabalhando com uma parte dos professores que toparam participar, em parceria com a USP e a Cátedra de Educação Básica. Então, assim, nós oferecemos para eles minicursos mensais, eles participam desses minicursos com os professores lá da cátedra. E eu e Fernanda, após esses minicursos, a gente se reúne com eles para a discussão dos temas, o que eles entenderam e tal para a escola. Agora, nós submetemos o projeto para o Sicob, que tem aí um programa de fomento para ações sociais, e vamos ver se vai dar certo. Eu acho que é uma oportunidade de nós podermos, de alguma forma, estimular os professores à participação. Por quê? Só para quem não está, né, a gente não conversou com todo mundo, é uma carga horária que eles têm que participar extra ao trabalho deles. Então, se eles não tiverem um estímulo para isso, né, fica bem difícil que eles possam se comprometer com os resultados. Além disso, a gente precisa ir à escola. Nós ainda não fomos à escola de Pimenta Bueno, e isso faz com que a gente não fale a linguagem do corpo docente. Então, a gente precisa ir, precisa desse fomento para isso, para estar mais próximo deles. Mas acho que aqui é só compartilhar que sim, que as coisas estão caminhando, que a gente tem grande expectativa de que dê tudo certo, e que até 2023 esse projeto esteja aí a todo vapor. É isso, muito obrigada. Obrigado a você, Márcia. Parabéns pela iniciativa e tomar a frente da busca dos recursos necessários para que isso aconteça, né? E expanda depois. Mas essa conversa eu sei que é muito cara, tanto para o Evandro quanto para a Helena, né? E eu tenho, ainda que não na intensidade que eu gostaria, interagido muito tanto com um quanto com o outro, né? Primeiro, reforçando tudo que se fala em termos de ESG, e as instituições no entorno, tanto do Evandro quanto da Helena, têm feito progressos importantes, não só a questão da governança, mas do impacto social, e eu sou testemunha aqui do trabalho que vocês fazem na sua região e que agora
se pretende expandir como modelo para onde isso for possível. Queria ouvir um pouquinho a Helena, o Evandro, os dois, sobre exatamente esse aspecto, o papel da educação para fazer os critérios de ESG verdadeiramente praticados, né? Vamos ouvir a Lelê. Bom dia, Márcio, Fernando, que alegria saber dessa dupla dinâmica, viu? Essa dupla vai imbatível aí à frente dos projetos do Fórum do Futuro. Bom, eu trago boas notícias. Essa semana eu acabei sendo convidada a assumir de volta uma área importante de impacto social da Cogna, então assumi um papel importante na Fundação Pitágoras, e com isso a gente vai ter não só a força da Fazenda Alegria, da Plataforma do Campo, que é a nossa startup, a gente vai ter mais força também pela Fundação Pitágoras, buscando as sinergias com as nossas unidades particulares, né, desde educação infantil até ensino superior pelo Brasil. E eu acho que isso é uma grande notícia para nós, né? Sem dúvida. Na realidade, a gente fala de ESG com duas organizações que estão próximas de nós. Pela Plataforma do Campo, pela Fazenda Alegria, nós estamos criando o Instituto Alegria, que vai ter como foco principal a área ambiental. Então, todos conhecem o projeto que o Cláudio Murakami chamou de Mutirão das Árvores, que é uma coisa de uma ousadia indescritível. Eu gostaria de deixar para a próxima reunião nossa, se for o caso, Fernando, domingo que vem, a gente, em 10 minutos, apresentar quais são os avanços que nós estamos conseguindo com o projeto Mutirão das Árvores, inclusive com fundos internacionais com a possibilidade de se alinhar conosco. Mas o projeto piloto em Minas Gerais ele está avançando. Já quase 700 escolas envolvidas, né? 700 escolas estaduais já mobilizadas para poder, né, levar o plantio, os alunos serem os grandes guardiões desse projeto, coletarem sementes, plantarem. Em articulação com os produtores. Vocês sabem que a nossa estratégia tem esses dois vetores: a escola, sobretudo a escola pública, e os produtores. Então, nós estamos falando de secretarias municipais de educação, Secretaria de Estado, mas também nós estamos falando de Emater e Embrapa. Então, quando a gente combina essas duas forças, a gente pode fazer uma grande diferença. Para nós, Minas Gerais é apenas um piloto. Olha só a ousadia. Então, na medida que a gente está avançando e chega a conclusões objetivas na aplicação desse projeto aqui no nosso estado, a gente vai ter a coragem de dizer, olha, quem quiser replicar isso, nós estamos inteiramente disponíveis e já falando até dos recursos que a gente pode compartilhar. Bom, então é a área ambiental. Agora, a área, a gente pode chamar de social, nesse viés da educação, que tem a Helena como presidente da Fundação Pitágoras, nós temos um sistema de gestão, Márcio, chamado Sistema de Gestão Integrado, já testado e validado numa larga escala, que agora, com a presidência da Lelê, nós vamos poder avançar ainda mais. Então, a combinação desses dois outros vetores, da área ambiental com o Instituto Alegria e da área educacional com a Fundação Pitágoras, a gente pode também fazer um projeto ESG para valer, não apenas discutindo, teoricamente a importância, mas falar de práticas e de resultados. Então, a gente vai preparar, viu, Fernando, para, ao longo dessa semana, uma coisa mais atualizada, e em 10 minutos da próxima semana, do próximo domingo, a gente gostaria de trazer isso para vocês. Excelente, Evandro.
Até tua sugestão de timing é interessante, porque talvez essa reunião ela possa ser aquela de apresentar os resultados, apresentar as iniciativas que estão em curso, etc. E vamos dizer assim, não contaria, vamos dizer, pela sua natureza. Agora, muito alinhado com o que você sugeriu, Fernando, não teríamos nenhum problema de organizar uma no próximo domingo, mas a gente está planejando que essas reuniões com esse tipo de diálogo e abrangência ocorram numa frequência menor, sabe? Até porque é domingo é domingo, né? Então, aproveitar melhor esses espaços em menos oportunidades daqui para frente. Mas sem nenhum problema, Evandro, de contarmos com você nessa apresentação, tá? Márcio, mas não precisa ser necessariamente no próximo domingo. Na próxima oportunidade que a gente voltar a se reunir aí sob a sua condução junto com o Fernando, a gente reserva 10 minutos para poder trazer esses dados. Não precisamos mais do que 10 minutos, viu, Márcio? Tá. Que bom. Excelente. A gente fica super agradecido pela essa tua permanente disposição, Evandro, Helena, e é interessante que ESG ele não é igualzinho setor a setor, de forma alguma, e nem podia ser. Poderia compartilhar com você depois critérios do GRI que falam de educação, sabe? Então, inclusive, aproximar você de algumas especialistas associadas a grandes consultorias que teriam o maior prazer em discutir isso, aprofundar esse diálogo da forma como vocês acharem melhor. Mas o que é importante não perdermos em conjunto de vista é que a grande missão do fórum, na linha de que muitos do que já falaram, exatamente essa, né? Levar, no caso da agropecuária ou no caso da educação, para a sociedade os impactos que não estão nem dentro da agricultura, nem dentro da educação propriamente dita, né? Mas aqueles elementos que aumentam a percepção política na sociedade da importância do desenvolvimento sustentável apoiado pela ciência e pela tecnologia, né? E fazendo esse jogo de aproximação que a gente imagina impactar para fora dos ambientes específicos uma compreensão mais ampla dos grandes atores que atuam fora, especificamente, de cada uma das atividades setoriais, né? E, Paulo, conversamos muito, um dos setores mais ameaçados e, portanto, ganharam prioridade no desenvolvimento de ESG é exatamente o setor mineral, né? Que, como sabemos, particularmente na Amazônia, está sendo muito pressionado para a adoção de critérios ambientalmente saudáveis, mas também ampliando o impacto dentro da cadeia de pequenos, aonde for o caso, de médios e grandes, de forma integrada, né? E é isso que hoje é discutido aí. Eu queria, tanto quanto possível, conversei um pouquinho com Siqueira hoje. Siqueira tem sido um tremendo apoiador do fórum, né? Sua experiência de Amazônia, mas sua experiência de Brasil, mas sua experiência de mundo, né? Um propositor de modelos que tem como grande objetivo, né, a partir de critérios de ESG, transformar a Amazônia num produtor de produtos ambientalmente saudáveis para muito além da produção de grãos, da própria mineração e da pecuária. Siqueira, faz um resumozinho dessa conversa que a gente teve, que eu acho que vai ser muito interessante.
Faço sim, com o maior prazer. Bom dia a todos. Antes de mais nada, só comentar, né, essa feliz mudança que a gente está tendo. Eu acho que isso mostra a maturidade, a importância, a responsabilidade do fórum, em que a gente agrega, a gente não troca, a gente não muda, né? Então, eu acho que ter duas, na verdade, 3 cabeças, 4, né? Evaldo, Alisson, Fernando e agora, Márcio, com você, eu acho E que a Cláudia, hein? Não esquece a Cláudia. Não esquece a Cláudia. É muito importante. A gente potencializa muito assim a nossa intenção, né? O nosso propósito como uma organização. Eu não posso omitir o Paulo Romano também, que é um jurássico, né, de toda essa história, e vários outros. Mas, enfim, eu gostei muito da fala de todos, mas o que me traz uma satisfação muito grande é ver o Oberdan com esse posicionamento. Quer dizer, esse é um outro segmento, que estão falando basicamente da iniciativa privada, estão falando do capital, né? Com essa visão, esse envolvimento. Então, isso é muito positivo, assim. Eu só queria fazer 2 comentários antes de falar especificamente da Amazônia, né? O primeiro deles é essa questão do ESG. Eu tenho conversado muito aqui na minha região, eu tenho assessorado informalmente prefeitos aqui da minha região. Eu sou aqui do sul de Minas, quase divisa com o Rio de Janeiro, uma região que foi progressista, que foi o berço do queijos fino no Brasil, vieram imigrantes noruegueses para cá, então era um polo muito importante e fracassou, né? Vieram para cá por causa do clima e do capim-gordura, né? Que trouxeram as vacas holandesas, Jerseys e tal, e aqui começou o queijo fino, depois que ele expandiu para vários lados. Isso fracassou. Fracassou por quê? Por falta de visão e por falta de política, porque acharam que só com aquele modelo resolveria. Então, quando eu adquiri a minha primeira gleba de fazenda aqui, a única política pública que funcionava nessa região era a indústria da multa ambiental. Então, eu vi vizinho meu pobre, descapitalizado aqui, sendo quase preso pela polícia, que estava cortando um pau para consertar uma cerca, né? Isso me incomodou muito. A gente fez um movimento interessante aqui, na época eu estava até no CNPq, eu trouxe 3 ministros aqui na região, e tinha o Marco Antônio Haupt, que, por coincidência, fui descobrir, tinha fazenda aqui no pé da Mantiqueira, e foi um grande apoiador também dessas iniciativas. Mas, enfim, a realidade aqui é outra. Então, eu tenho feito esse discurso da Agenda 2030 para os municípios. O IDH, o índice de vulnerabilidade desses municípios aqui são todos muito bons, mas você tem alguns aspectos que jogam esses índices para baixo. A gente podia estar super lá em cima. E são coisas simples de resolver, isso que eu tenho tentado mostrar para eles. Para os agricultores, estou falando da agricultura mais empresarial, mas da pequena também, quando você fala de ESG, os caras torcem a cara. Eu estou falando a linguagem bem clara aqui. Já vem mais uma normativa, já vem mais uma exigência. Então, uma coisa que eu acho interessante, aí o Fernando é o nosso expert nisso, pode avaliar isso, se a minha visão é correta ou não. A gente primeiro precisa entender que ESG surgiu, como o Márcio acabou de mencionar, na indústria de petróleo, gás e mineração, mas com uma exigência dos financiadores, porque ela não é simples, ela é extremamente complexa. Você gerar toda a base de dados dos indicadores que precisam, colocar isso tudo num formato que o fomentador financeiro entenda e traduza. Então, ela veio para lidar com risco. Aí nós estamos falando de risco político, nós estamos falando de risco social, de risco ambiental, de risco do negócio, enfim, que ele é bastante complexo. Então, eu acho que uma maneira da gente comunicar isso, como a Márcia trabalha, a própria Fundação Pitágoras, na área da educação, é trazer isso como uma responsabilidade, né? Quer dizer, nós estamos falando de responsabilidade, nós estamos falando de civismo. E aí, ESG entra como uma estratégia, um conjunto de diretrizes para medir quão responsável
você, o seu município, a sua sociedade, o seu empreendimento é. É um discurso mais suave, menos impactante. Tá? Nós, brasileiros, somos escaldados com essas coisas de exigências e diretrizes. Eu estou assessorando a Fundação Bung também, que tinha um projeto desse. E eles queriam fazer diretrizes de sustentabilidade da cadeia de fornecedores deles. Eu tive a seguinte posição: vamos tratar isso como uma transição, vamos tratar isso como um ato mais voluntário, vamos tratar isso como uma necessidade de sermos produtores, empresários responsáveis. Certo? Na sequência, vem o instrumento, vem a ferramenta, vem as diretrizes, certo? É só um comentário assim para a gente pensar e falar, de repente, é por aí mesmo, né? Então, para a empresa, nós estamos falando de risco. Então, se ela quer captar recursos, ela quer ampliar o empreendimento ou é um empreendimento novo, aí é outra história, é uma exigência do financiador, mas não necessariamente do marco regulatório, né? Para o pequeno, a gente precisa trabalhar nessa outra dimensão. Essa responsabilidade só vai trazer benefício para você, local e do distante também, quer dizer, do geográfico também, né? Então, vamos falar, aí entra a questão da mudança do clima. Então, um estudo recente mostra que 26% das terras agrícolas da interface Cerrado-Amazônia já não tem condição climática adequada como ela. E, nesse ritmo, essa projeção pode chegar a 50% das terras. Então, por favor, interprete corretamente. Elas serão inadequadas para o cultivo? Não, não é inadequada. Isso é um processo, como degradação, erosão, enfim. Mas elas não são mais tão adequadas quanto eram. Certo? Então, essa é uma outra dimensão. No local, nós estamos falando de água, nós estamos falando de clima, e aí entra outros aspectos que vocês mencionaram, que é como lidar com resíduos sólidos, com o lixo, coleta seletiva. Eu acho que educação é nessa direção, sabe? Aí entra um outro conceito importantíssimo que está atrelado à ESG, que é a economia circular. O tanto de riqueza que a gente está jogando fora, virando problema, que poderia ser oportunidade, né? Por falta, então, dessa conscientização, que é uma coisa muito simples que pode começar na cozinha da sua casa, ou da casa de cada um, e passar pela escola, enfim. Só trazer essa questão. Bom, Márcio me pediu, então, para a Amazônia. Eu fico, às vezes, constrangido quando vocês falam que eu sou um expert em Amazônia. Quem me dera eu fosse. Eu estudei muito, eu trabalhei 6 anos num projeto de uma grande mineradora, num centro de P&D, cujo um dos eixos era exatamente atingir essa conformidade ambiental social, atendendo índice de responsabilidade social, índice de sustentabilidade e, mais recentemente, ESG. É um processo complexo, porque é uma área extrema, é uma área muito grande, que envolve da mina ao porto. Hoje já falo do porto para frente, é uma outra dimensão, mas quando se fala em balanço de carbono, por exemplo, é onde 60% das emissões ocorrem no transporte transoceânico do minério. Essa é uma coisa que a gente precisa pôr na dimensão também da nossa agricultura e fazer uma reflexão. Se o bicho pegar mesmo contra a gente, estou fazendo um cenário pessimista, nós poderemos ser taxados por esse transporte da soja, da carne, o transporte transoceânico, certo? Que tem um custo ambiental elevado, e a gente, às vezes, não leva isso em conta. Tá? Mas, enfim, eu não sou especialista em Amazônia, sou estudioso do problema. Há muitos anos, eu tenho um entusiasmo muito grande, desde o meu tempo aí de governo. E aprendi muito, pensar estrategicamente sobre esses grandes desafios com Mangabeira Unga. Ele sentava, ele tinha uma fala assim, meia diferente, assim, né? Um jeito de falar, mas ele era muito enfático. E, na época, o nosso primeiro envolvimento foi com acesso a recurso genético. Foi quando criou o CEGEM. O CEGEM, ao invés de ajudar, trouxe um mundo de problema até se ajustar e tal. As empresas que iam muito bem no uso, ia falar exploração, não é exploração, no uso correto e racional da biodiversidade, dos recursos naturais, tinha uma multa absurda porque usava produtos da Amazônia
e foi multada retroativamente, então é um grande problema. O Márcio acompanhou isso muito bem, e a gente tinha pesquisador ameaçado de ser preso, um ou dois já com mandato de prisão, porque havia coletado sem autorização, então foi um problemão, e ele ajudou a gente a encaminhar essas questões. Foi minha experiência assim, mais no pensamento estratégico. Até então, a minha visão era muito cientista, ir coletar, analisar, interpretar, escrever, publicar, concluir. E conclusão temporária, né? As nossas conclusões são conclusões temporárias, não são definitivas. Mas, enfim, então, a Amazônia, assim, do exercício que a gente fez, aí catalisado, orientado pelo Alisson, pelo Márcio e tal, seguindo o modelo que a gente tinha definido no início, como o fórum ia atuar, a gente, então, fez inicialmente uma prospecção. E o problema da prospecção é assim, onde, com quem você faz essa prospecção? Então, se você... É igual uma pesquisa de opinião, né? Dependendo com quem você conversa ou quem você entrevista, você vai ter um resultado ou outro resultado. Então, a nossa interlocução, essa prospecção inicial, o modelo era de ouvir especialistas, estudiosos, quer dizer, quais são os desafios, e a partir deles que a gente foi mapeando o que a gente podia fazer no modelo que a gente estava trabalhando, que era dos polos demonstrativos. Então, a gente chegaram a vários temas e projetos em potencial, tá? Mas a questão é assim, alguém já mencionou isso aí hoje, quer dizer, a Amazônia, a vocação, a cultura, a tradição dela é extrativismo. Então, o que a gente precisa pensar não exclusivamente, obviamente, mas um extrativismo sustentável. Certo? Aí estou falando de mineração, estou falando do açaí, estou falando de um peixe ornamental, estou falando da piscicultura de nativos, né? Como fazer esse extrativismo sustentável? Ele é muito difícil, mas não impossível. Por quê? A primeira condição para ser sustentável é ser rentável, eu tenho que gerar riqueza. Então, eu tenho que obter, produzir ou extrair um produto que tem valor agregado e que tem mercado. Se eu não atinjo esse ponto, os outros aspectos de sustentabilidade são irrelevantes, a menos que eu vou ter um projeto subsidiado, entendeu? Bancado por alguma coisa, né? Por alguma entidade. Então, esse pensamento nosso precisa ser nesse extrativismo sustentável. Por exemplo, eu tenho amigos, empresários do ramo de madeira, que são pessoas sérias e responsáveis, mas é grande operação. E ele está para sair, ele está desistindo disso, porque, olha, eu faço a coisa certa. 90% não faz, então ele explora plano de manejo, que é uma coisa assim, riquíssima, inteligentíssima, desenvolvida, adaptada. Isso não é exclusividade do Brasil, outros países fazem, mas os nossos especialistas estudaram, definiram isso muito bem. Você tem todo o modelo, tem todo o marco regulatório, né, para explorar isso, que é uma das grandes riquezas. Quando você estuda os recursos naturais do Brasil, a madeira aparece lá em cima, com recursos minerais, petróleo e tal, aparece a madeira. Então, é uma grande riqueza que a gente tem. Agora, não é uma riqueza para cortar e queimar, é uma riqueza que você pode fazer um aproveitamento seletivo e que tem alto valor agregado nela, né? Então, assim, um plano de manejo, só para dar uma ideia para quem não conhece, o módulo mínimo é 100 mil hectares. E o período de rotação é de 50 a 60 anos, e você tira de 5 a 8 árvores por hectare. Então, é um processo muito bem desenhado, tem impacto? Tem, mas é um impacto mínimo, mas que permite você ainda preservar a floresta e ter um conceito de renovável, porque as árvores vão se renovando, né? Só para exemplificar. Então, o maior problema, assim, para a gente ter essa economia, ou essa bioeconomia sustentável na Amazônia, é mercado. E aí, todo o discurso nosso, o alinhamento que a gente já tinha nessas iniciativas, é com o SEBRAE e setor privado, né? Porque se isso não for bem trabalhado, bem planejado,
nada lá vai ser sustentável, porque eu posso sustentar o negócio, mas eu não sustento o outro eixo, que é o social, né? Porque mais de 60% dos municípios da Amazônia têm um índice de vulnerabilidade social, é um indicador macro bem complexo, muito abaixo da média do Brasil, é mais baixo do que do Nordeste. E ele reflete educação, ele reflete condição de vida, moradia, educação, saúde, todos esses componentes, né? Então, tem iniciativas que estão evoluindo muito bem. O que eu estava falando é a história do açaí, que é um caso emblemático de extrativismo. Fui consultor do Banco Mundial há 2, 3 décadas atrás, em que tinha um conjunto de projetos, foi antes do PPG7, Márcio, tá? Eram projetos isolados via FINEP, em que tinha 10 ou 11 projetos que eu visitei há alguns anos e fazer avaliação, emitir relatório. Você tinha 1 ou 2 desses projetos que eram considerados sustentáveis e de sucesso, tá? Mas esbarrava em conceitos muito fortes, tradicionais. Um caso era no Alto Rio Negro, em que o agricultor estava bem, mas porque ele tinha um pastinho de braquiária lá na beira do rio e tinha um quintal de goiaba. Então, nesse pastinho de braquiária, ele mantinha um gado, de tempo em tempo ele vendia punha na canoa, levava, fazia um dinheirinho e as goiabas. Mas o modelo era condenado, certo? Pelo banco e pelo processo, porque plantava braquiária na beira da floresta. Quer dizer, então, coisas assim difíceis da gente entender, né? O caso do açaí, então, já temos evidências de que, e o conceito é muito fácil de entender, o Alfredo Roma trabalha isso, tem todo o dado e defende muito bem essa questão, falou, olha, esse extrativismo, ou mesmo sistemas agroflorestais, eles são viáveis enquanto pequenos, porque na medida que cresce, o que faz crescer? É mercado, é renda. Aumentou minha renda, então eu preciso crescer. Ele passa a impactar, que é o que está acontecendo com o açaí. Então, o açaí, a demanda brasileira e global é muito grande, cresceu muito, e a produção não. Então, enquanto que o recurso natural é fixo. Então, você está aumentando a pressão sobre ele e você vai degradar também o próprio recurso ou a própria floresta. Então, é um desafio muito grande e a gente não vai conseguir trabalhar isso se a gente não trabalhar muito bem mercado. O caso da castanha, né? A castanha, o Brasil vem perdendo o mercado da castanha por falta de controle e de qualidade. Então, a Colômbia hoje é a maior comercializadora de castanha do Brasil, porque eles têm laboratórios credenciados e fazem uma análise rigorosa de aflatoxina, por exemplo, e outras coisas que o Brasil não faz. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, agregar valor ao produto para depois pensar na construção desses pilares da sustentabilidade, que é o econômico, o tecnológico, é o social e o ambiental. E quando você fala do ambiental, então você tem que estabelecer os limites, né? Então, o caso do açaí, por exemplo, não estabeleceu o limite. É o modelo de exploração, né? Quando você faz isso, você provoca uma interferência. É o caso do modelo da Embrapa, que era um dos cases que a gente tinha selecionado para Ilha do Marajó, que é o manejo de açaizais nativos. Então, você faz podas e uma série de coisas, você aumenta a produtividade em 5, 6 vezes, mas você está causando uma interferência. Então, você precisa ter essas medições muito bem validadas e feitas para ver se é uma interferência tolerável ou não. O grande problema de impacto é assim, o que é aceitável pela sociedade, o que é tolerável tecnicamente, sabe? Essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta com sustentabilidade, índice de sustentabilidade, etc. Na dimensão química, ambiental, geoquímica, você consegue estabelecer esses limites. A água, você consegue estabelecer esses limites, quer dizer, em função da vazão que você tem, você pode estabelecer, você pode tirar até 15% e etc.
mas em muitos casos você ainda tem dificuldade para definir esses limites. E esses limites, nesse modelo, hoje, que engloba os 3 eixos principais, econômico, social, ambiental, você precisa também dessa aceitação social. Então, no caso da mineração, isso surgiu no Canadá, é um indicador já, essa aceitação social, que alega que o Brasil não tem isso. Por exemplo, a mineração, estou falando de mineração empresarial, tá? O Brasil tem as audiências públicas, e as audiências públicas é um instrumento de aval da sociedade. A sociedade ela tem que falar, vocês querem isso assim ou não querem isso assim? Né? Que é essa validação social, que também é muito complicado, difícil de você lidar. Mas enfim, essa é a história da Amazônia. A potencialidade que tem é proporcional à sua extensão e aos problemas que tem, aos desafios que tem. Agora, o Brasil não pode abrir mão da Amazônia, das suas riquezas, da sua economia. A questão é a gente encontrar esses modelos. Finalizando, se tiver alguma coisa mais, Márcio, ou qualquer um que queira perguntar, fique à vontade. Esqueci que era o ponto aqui que eu ia trazer para finalizar, mas é algo nessa direção. Lembrei, falando dessa estratégia de ESG e sustentabilidade. Você tem um problema residual sério, assim, que precisa ser levado em conta. Tem como contornar, e nós, técnicos e policy makers, que tem que trazer essa solução, que é assim, você tem uma área que foi desmatada. Aí eu entro com um processo de produção que atenda todas essas diretrizes de sustentabilidade. Mas se eu desmatei demasiadamente, quer dizer, não adianta eu falar que eu tenho indicador de sustentabilidade numa área que foi desmatada, às vezes até ilegalmente. Então, é preciso ter essa consideração na Amazônia também. Lembrei que eu queria finalizar. Eu acho que, para o fórum, a gente precisava eleger cases e trabalhar em cases, porque o Alisson é uma tempestade de ideias e de experiência, e todas assim, cada qual põe a gente mais motivado e mais louco. Nossa, que coisa importante, fantástica. Nós não damos conta de trabalhar tudo isso. Então, acho que a gente tinha que selecionar cases, pôr foco em cases para a gente começar a entregar e ganhar confiança, né? O caso da Rondônia, que está bem conversado, bem agendado, e outros, a gente tem outras situações também bem trabalhadas, porque a gente não vai conseguir fazer tudo, a menos que a gente vá mudar de estratégia, Márcio, e fazer mais, coisa que a gente já discutiu lá no passado, um trabalho de inteligência, assim, certo? Trabalho de inteligência. Então, quando a gente conversava, eu lembrei de uma coisa, que era a questão de prova, quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, estava surgindo a biotecnologia. Então, tinha modelos de Cornell que era assim, a cada ganho de produtividade, isso foi muito estudado na cadeia do leite e na cadeia de soja e milho nos Estados Unidos. Os ganhos que a biotecnologia trazia, o mercado roubava. Por quê? Você aumenta a produção, você derruba o preço. Então, uma coisa que nós, brasileiros, precisamos pensar é assim, até onde vai essa corrida de aumento de produção de soja? Será que produzir mais soja é o que é melhor para a gente? Estou citando soja como exemplo, porque é bem emblemático. Mas, de repente, a gente botar um anúncio para o mundo, o Brasil vai reduzir a área de soja em 20%. Nós ganharíamos muito mais. Certo? Porque a gente ia regular o preço. Agora, para você fazer isso, você tem que ter mecanismo de proteção do consumo interno, senão a gente quebra o país que não tem renda. Tá? É uma intervenção, mas hoje você tem inteligência para fazer isso, estoque regulador, sei lá o quê. Mas é só isso. Eu acho que aqui é um ambiente de reflexão. E a nossa responsabilidade é fazer uma reflexão inteligente e responsável, seja para a pesquisa, seja para as nossas estratégias. Então, é racional a gente ficar só anunciando cada vez a gente está produzindo mais soja.
250, 260, 270, 300 e não sei o quê, não acho que isso é uma estratégia de mercado para um major player daquele produto. É o que faz o petróleo, turma do petróleo. De vez em quando eles põem o pé no freio para regular o preço. E a gente não está usando esse raciocínio. Entendeu? Siqueira, É visão estratégica, assim. Siqueira, Eu obrigadíssimo. paro aqui. O Siqueira é um asset extremamente importante de visões de natureza estratégica, né? Ele não fala só dos aspectos científicos, tecnológicos, mas também de visão de mercado, visão de estratégia de país, o que acredito vai até muito em frente com o que o Fórum pretende desenvolver. Mas eu tenho duas pessoas inscritas, uma é a Karen e outra é a Helena. Eu não sei se uma das duas quer falar que vai sair ou vai ficar, ou consegue ficar até o final. Tudo bem? Tá, ótimo. Então, Karen, na ordem das inscrições, queríamos ouvir o que você tem para trazer para a gente hoje. Bom dia aí para todo mundo. É muito bom revê-los, os que eu já conheço, né? E um prazer aí, os novos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karen, sou da UNIR de Rondônia, né? Federal de Rondônia, sou engenheira florestal. E junto com a professora Kênia, eu coordeno o projeto Revegetar, né? Queria, na verdade, só falar um pouquinho do projeto. Eu acredito que o Márcio talvez não esteja tão familiarizado com ele, e dizer que o nosso projeto ele vai muito de encontro com tudo que a gente, pelo menos que eu vi, né, foi discutido hoje. Inclusive, a fala do Siqueira é o cerne do nosso projeto, né, porque quando a gente fala de Amazônia, se você não levar em consideração a colonização do Estado, né, da região, que a base é extrativismo, então não tem como a gente mudar isso, pelo menos não num primeiro momento, né? A gente tem que ir aos poucos trabalhando a cabeça dos produtores, dos moradores. O nosso projeto, ele começa de baixo, né? A gente não vai trabalhar com políticas de forma direta, a gente vai buscar os produtores, os pequenos produtores, e juntamente com eles vamos pensar em estratégias de como a gente consegue regularizar a situação da propriedade deles, porque muitos produtores hoje, em torno aí de uns 60% em Rondônia, eles têm algum passivo ambiental, né? Nem que seja uma coisa simples ou algo mais complexo, mas eles têm esse passivo ambiental, e juntamente com eles nós vamos reconhecer esse passivo, né, essa situação, e mostrar para eles que a floresta, como o Oberdan falou, né, não é um ônus você manter essa floresta, a gente consegue trabalhar essa floresta mostrando para eles que ele pode ter um retorno econômico com ela, né. Outra questão também que o Siqueira comentou, hoje, a gente não otimiza o uso das nossas áreas, das propriedades, né? O produtor, ele não consegue absorver a tecnologia, as informações que a academia, por exemplo, a Embrapa divulga, e ele acaba que ainda não consegue, e por parte não é nem por falta de divulgação, é aquela primeira resistência que ele tem. Então, eu acredito que talvez um dos principais objetivos que a gente tenha no projeto não é só recuperar áreas degradadas, implementar novos sistemas de cultivo, né? Mas é mudar um pouco essa percepção dos produtores de como que ele pode trabalhar a área dele, mostrando que essa área ela é sustentável, de forma, né? Ela é econômica, ele pode viver daquela área, e ainda assim ele consegue trabalhar aquela vertente social e ambiental também, né? Com os resultados do projeto, a gente vai ter uma caracterização dessas propriedades, a gente vai ter uma estimativa dos custos, né, que esses produtores vão ter com a recuperação, com a implementação de outros projetos. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, né, um dos principais objetivos que a gente tem é entregar essas métricas, né, que o Oberdan comentou, sobre os serviços ambientais, quanto que a gente consegue remunerar aí desses
desses serviços, manter uma floresta em pé, ou implementar aí um ILPF, enfim, uma piscicultura. Então, acredito aí de forma bem resumida, né, que essa é uma das contribuições que a gente busca com o nosso projeto, né, e eu acredito que vai servir de base aí para discussões futuras, né, e resultados de forma mais global. E é isso. Maravilha, Karen, muito bom. Helena, eu só queria dizer que eu gostaria de, até no final, como já estamos chegando, ouvir o Fernando também. O Fernando tem um conhecimento não somente de missão, mas desse trabalho incansável de articular uma rede de colaboração em torno do objetivo principal do fórum. Mas, Fernando, depois da Helena, você fica à vontade de fazer seus comentários e depois nós encerramos. Helena? Um minuto, Márcio, um minuto. É só para dizer que, ouvindo o professor Zé Siqueira, a gente está conduzindo atualmente pela Fundação Pitágoras um trabalho com 40 escolas lá na Ilha do Marajó, reforçando isso que ele disse, né? É um dos piores lugares para se viver, sobretudo se é criança. O Marajó tem os maiores índices de abuso sexual infantil do Brasil. Então, a gente entrou como parte de uma grande aliança de outras empresas, no movimento chamado Rede Mondó, onde a Fundação Pitágoras trabalha com as 40 escolas de Breves, um dos municípios do Marajó. E aí depois eu queria ouvir do professor Zé Siqueira mais sobre esse projeto do açaí, para a gente integrar também a esse trabalho que a gente participa com a Rede Mondó, viu, professor Siqueira? Bom, Helena. Fernando, podemos ouvir ainda o Arthur, depois você faz a sua fala? Eu não vi a reação do Fernando, mas, Arthur, de forma resumida... Estava desligado aqui, claro. Ah, que bom. Então, bom dia a todos e a todas, quase já boa tarde, né? Porque aqui em Rondônia estamos com uma hora a menos. Todas as falas aqui são extremamente importantes, mas eu acho que a questão da Amazônia, como comentou o Zé Siqueira, eu acho que é bastante emergencial, né? E aqui no estado de Rondônia, sobremaneira, não é? Estou trabalhando aqui nos dados, porque eu sempre brinco que eu sou físico, quando eu não tenho o que fazer, eu vou ficar brincando com um monte de dados aqui, de desmatamento, de emissão de gases do efeito estufa no estado de Rondônia. E o que me chamou muita atenção nesses últimos dados, que foram publicados semana passada, é que Rondônia continua sendo um dos principais desmatadores aí do Brasil inteiro, né? Por exemplo, Porto Velho é o terceiro em mais desmatamento e, por conta disso, é o terceiro maior em gás de emissão de gases de efeito estufa, o chamado GE, né? E o importante que eu estou olhando esses dados é que o crescimento chama-se de agropecuária, de gás de efeito estufa, tem crescido linearmente. Isso é um dado que a gente precisa pensar bastante a respeito disso, né? Eu acho que está na hora da gente já começar, por toda a nossa ansiedade de pesquisador, de querer resolver, de querer fazer, de querer implementar essas coisas, acho que a gente precisa, como comentou o José Siqueira, acho que a gente precisa de cases que também atuem nessas questões aí de gás de efeito estufa, não é? O pessoal que está mexendo com revegetar é uma característica bastante importante disso, né? Mas acho que a gente precisa pensar efetivamente em como a gente buscar parceria, buscar, de algum modo, algum formato de implementar essas coisas e a gente poder, ao longo do tempo, diminuir essas emissões de gases de efeito estufa, porque isso realmente está nos colocando em situação ainda mais vulnerável na qual a gente está. Nos últimos anos, o crescimento do desmatamento tem sido realmente muito grande, principalmente em áreas
ambientalmente sensíveis, né? E isso é realmente complicado por conta de toda a biodiversidade que se perde, e toda a biodiversidade que poderia gerar ganhos ou gerar algum benefício financeiro para a região. Eu só queria destacar esse ponto para contribuir com a discussão, né? E estou aqui mais uma vez à disposição de todos e todas. Obrigadíssimo, Arthur. Não é o momento agora, mas você tocou em aspectos extremamente importantes com o chamado terceiro salto, sabe? Ou seja, uma transição de um modelo para outro modelo que permaneça gerando lucro, oportunidades de trabalho, renda, né? E aproveitamento das nossas principais vantagens comparativas. Mas estou animadíssimo de bater um papo com você sobre isso também, viu, Arthur? Depois a gente pega o contato e bate um papo. Fernando, fala um pouco do essencial da atuação do Fórum do Futuro. Ninguém melhor do que você para fazer isso. Bom, gente, obrigado. Eu tenho a falar muito pouco, porque nós entramos nesse novo momento de uma forma extremamente gratificante e auspiciosa. A chegada do Márcio permite uma estruturação institucional no outro nível. E isso vai permitir a corporificação da ideia, que até hoje não passa de uma ideia. Isso nós temos que reconhecer. O grande desafio no que tange a minha participação, que vocês já conhecem bastante de ouvir o discurso, é que o ministro conseguiu, através de vocês, reunir uma verdadeira seleção brasileira de todos os tempos. O problema é que ninguém sabe que vocês existem. O problema é que vocês não representam um projeto brasileiro de sociedade. Cada um fala uma coisa absolutamente relevante, importante, mas sempre dentro da sua caixinha. Comunicação também precisa ser objeto de inovação. Se a gente continuar a falar do mesmo jeito que nós falamos de forma centenária, esse problema não nasceu hoje. Esse problema vem do século XIX. Em 1870, nós passamos o PIB de Portugal. E isso aí foi feito basicamente em função da agricultura. O Brasil não sabe disso durante todo esse tempo, o valor que o agro representou para a nossa sociedade, que foi consolidado com a participação da ciência tropical nos anos 70, e que hoje permite a gente ter um caminho de futuro absolutamente alinhado com as demandas e valores da sociedade urbana, local e global. Então, o grande desafio que todos nós precisamos empreender é conciliar a competência que vocês já representam, o ministro Pelé, o Evaldo Garrincha, o Siqueira, o Nilton Santos, agora chegou o Márcio, que é o Didi, vai distribuir o jogo. Agora, com todos vocês apoiando essa seleção de altíssimo nível. Agora, a convergência e conciliação do propósito é um desafio que cabe a cada um de nós reavaliar. O papel do cientista diante da sociedade, especialmente, e do produtor, ele precisa ser percebido de uma nova maneira. Isso passa pela compreensão de atividades, de significados. Isso passa para a gente sair da plataforma de informação para a plataforma de compreensão. É basicamente isso. E estamos todos muito animados com a possibilidade do Fórum realmente vir a cumprir o seu papel agora. Maravilha, Fernando. Acho que nós estamos pertinho do fim da nossa reunião, temos aí uns minutos.
mas queria aproveitar essa oportunidade que anunciar, né, que não somente vocês, mas vários outros atores estão sendo mobilizados a contribuir para essa visão que o Fernando acabou de anunciar. Ou seja, nós não vamos falar da ciência pela ciência, mas nós vamos falar do papel que a ciência tem de se comunicar com a sociedade sobre a importância dela, né? Tanto do lado político, quanto do lado dos resultados e benefícios que a sociedade ofere. Então, isso, como o Siqueira colocou muito bem, é um processo em construção, é um processo de transição de visão. E isso é o que nós estamos, nesse primeiro momento, aproveitando o legado do Fórum, procurando organizar para dar sentido, propósito à missão do Fórum, naquilo que ele pode contribuir. Muitos outros contribuem já há até mais tempo para essa mesma visão. E, nesse sentido, anunciar, Fernando, o trabalho que nós estamos fazendo com o SEBRAE, o Alisson já falou sobre isso. Nós estamos organizando, dentro do convênio que nós temos com o SEBRAE, um evento no dia 12 de setembro. E esse evento do dia 12 de setembro, sem se afastar daquilo que o convênio propõe, nós vamos fazer a melhor combinação possível do estratégico, daquilo que a sociedade precisa escutar, com as contribuições da ciência. Vai ser um programa um pouquinho apertado, mas pela capacidade de mobilização que o Alisson tem, vamos contar aí com pessoas que estão liderando um papel estratégico de Brasil, né, para o desenvolvimento econômico e social. E não vou mencionar os nomes agora, até porque precisamos de confirmação de boa parte deles, mas é um processo de estreitamento do SEBRAE à missão do Fórum e vice-versa. Então, o outro aspecto que não temos aqui, mas eu conversei até com o Berdan também, nós desenvolvemos um trabalho que está em fase de conclusão, exatamente na linha do que foi dito pelo Alisson, ou seja, passar para o setor privado a responsabilidade que o setor privado tem de alavancar critérios de ESG de uma forma passível de aferição e certificação. Então, é um modelo que nós estamos ajustando à capacidade do próprio Fórum, mas que tem aí, nesse espaço de Marabá, Rio Maria e Xinguara, uma tremenda oportunidade de materializar, né, no campo e comunicar para a sociedade aquilo que acontece no nosso país, que muita gente não sabe. Por sugestão do Evaldo, do Rui Caldas, do Paulo Romano, do próprio Alisson, estamos organizando também uma aproximação com a principais geradoras de conhecimento para conhecer essa missão com maior profundidade, juntamente com reitores das principais universidades, né? E isso faz parte de um processo gradual de aproximação desses atores a esse propósito do Fórum, né? Não é fazer a ciência pela ciência, mas fazer a ciência ser conhecida pela sociedade, e aí eu estou colocando ciência em sentido amplo, né? Conhecida pela sociedade, para até angariar apoio político, angariar uma alavancagem de instrumentos de apoio à ciência e ao desenvolvimento tecnológico. Estamos também contando muito, pena que o Pedro Abel não pudesse participar, o engajamento até mais efetivo ainda da Embrapa nessas iniciativas, até porque os produtores reclamam por esse engajamento, né? Mas isso foram algumas pintadas de atividades que nós estamos conduzindo em parceria, em grande medida, com vocês. Mas, Alisson, você podia fazer o encerramento dessa nossa reunião? Com prazer.
Bom, eu acho que galgamos mais um degrau importante. Vamos em frente agora. A guerra aumentou. Mas eu estou confiante que o número de soldados também dedicados está aumentando dia a dia. Vamos tocar em frente. O resto é com a gente mesmo. Vamos lá. Maravilha. Gente, um excelente final de domingo para vocês e extremamente agradecido pela participação de todos, né? Vamos intensificar esse diálogo embutido na missão do Fórum do Futuro. Bom fim de semana. Quer dizer, obrigado, bom dia a todos. Boa sorte, Márcio. Boa semana. Obrigada, gente. Um abraço. Um beijão, mestre. Um abraço a todos.